Preste atenção. Você jamais se esquecerá deste dia. Repito mais uma vez, você jamais se esquecerá do dia de hoje. Pois hoje, precisamente, será desvendado a você o mistério oculto por detrás da Santíssima Trindade. E pouco importa se você é um unicista ou um trinitário, pois o conhecimento de ambos irá se dissolver através da revelação do Espírito. Sei muito bem que o unicista ele crê que Deus é um só, conforme está registrado nas Escrituras. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Sei muito bem também que os trinitários acreditam na Santíssima Trindade, aonde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um só. Eles se diferem em poder, mas compartilham da mesma divindade. O que pega aqui é que nem tudo é o que parece ser, e eu vou provar. E para dar início a este assunto, nada melhor do que começarmos pela leitura do livro de Ezequiel no capítulo 9, no versículo 6, aonde está escrito: mata sem dó idosos, rapazes, moças e crianças e mulheres grávidas, até exterminar a todos. Pergunta aos trinitários: qual pessoa da Santíssima Trindade deu esta ordem para matar crianças inocentes, idosos e mulheres grávidas? Pense e raciocine. Qual pessoa da Santíssima Trindade deu esta ordem? Você não entendeu? Então deixe-me facilitar para você. No livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, está escrito: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Pergunta aos trinitários: qual pessoa da Santíssima Trindade faz a paz e qual delas faz o mal? E você, unicista, não vai ficando tão feliz assim não, pois o dilema para você é muito pior, pois se Deus é um só, entramos em um terrível dilema, pois disse Jesus que uma casa dividida não subsiste. Se Deus está dividido entre o bem e o mal, como poderia ele subsistir? Você não entendeu? Então, me acompanhe na leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, onde está escrito: vede agora que eu somente, e nenhum Deus há além de mim, sou eu quem mato, e sou eu quem faço viver, disse o Senhor Deus. Pergunta aos trinitários: qual pessoa da Santíssima Trindade fez esta afirmação, eu mato, e qual delas é quem faz viver? E a você, unicista, como Deus pode estar matando e fazendo viver, praticando o bem e o mal, se uma casa dividida não subsiste, disse Jesus? Como poderia Deus subsistir dividido entre o bem e o mal? Vocês sabem a resposta para essa questão? Não. Mas o apóstolo Paulo sabe perfeitamente. Ele nos dá a resposta através do livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, onde disse Paulo: a letra, que é a palavra que é o verbo, é ela quem mata, porém o Espírito vivifica. Bom, já descobrimos duas pessoas da Santíssima Trindade, uma matando e a outra fazendo viver. O que pega aqui é: qual delas é que está matando e qual delas está fazendo viver? Vamos ver? Evangelho de João, capítulo 4, versículos 24, está escrito que Deus é Espírito. E para reforçar a tese que Deus é Espírito, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Bom, nisto podemos entender que a palavra é o Filho, pois a palavra estava com Deus. Deus é Espírito e Cristo é a palavra que mata. Então, a pessoa da Santíssima Trindade que mata é justamente Cristo, uma representação da palavra. Então, vemos Deus fazendo o bem e o Filho praticando o mal na Santíssima Trindade. Você não ficou convencido que Cristo é a palavra? Então veja por você mesmo, que consta no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 6 a 8. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo do alto. Mas que diz: a palavra que é Cristo está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Sim, é irrefutável
Não tem como refutar a prova de que Cristo é a palavra. E a palavra é quem mata. O Espírito é quem faz viver. O Filho na Santíssima Trindade ocupa o lugar de quem traz o mal, de quem faz o mal, de quem prejudica, de quem mata crianças e idosos. Mas como exatamente isso é possível? A resposta se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 14, onde está escrito que a palavra se fez carne. Quando a palavra encarnou, ela passou a militar contra o Espírito de Deus, conforme consta no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. O Pai e o Filho são opostos entre si, são inimigos. O Pai vivifica, o Filho mata. Pois foi a palavra que encarnou. A morte entrou no mundo quando a palavra, que é o verbo, que é Cristo, se tornou carne, conforme consta também no livro de Salmos, capítulo 104, versículos 30. Envias o teu Espírito e são criados. Isto é uma metáfora com respeito à palavra que encarnou. Pois o Pai e o Filho são um só. O que pega aqui é que quando o verbo encarnou, eles deixaram de ser um só. Quando o Filho deixou o céu e encarnou na terra, ele se tornou inimigo de Deus. Por isto está profetizado nas Escrituras, do princípio ao fim, que o Filho precisa morrer. Por isto que o Pai entregou o Filho à morte. Pois somente através da morte é que o Filho retorna para junto do Pai, havendo novamente a união. E isto é um mistério, meu amigo. Pois no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20, está escrito: naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Pode parar por aqui. Como assim? Naquele dia. Sim. Talvez hoje você não seja capaz de entender, mas naquele dia que você vier a despertar da sua verdadeira identidade, você entenderá que a Trindade é composta por você, Pai, Filho e Espírito Santo. Naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Então a história de Cristo é a sua história, até porque Cristo se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. É a carne que milita contra o Espírito, é a sua mentalidade da carne que se opõe ao Espírito de Deus. Pois você é o próprio Cristo que se tornou exatamente carne. Pois Cristo é a palavra. Descreva-se a si mesmo. Você é o pensamento, a palavra, que está aqui na consciência. Sim, meu amigo. Você ainda não entendeu que a história de Cristo é a sua história? Por isso disse Jesus, quem insistir em salvar a sua vida irá perdê-la? Por que exatamente você precisa carregar a cruz? Disse Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz foi criada para você morrer nela. A história de Cristo é a sua história, do contrário não teria dito, sedes meus imitadores tal como eu sou de Cristo, disse Paulo. Por quê? A história é cíclica, ela está se desdobrando no espaço-tempo. Prova disto, que no livro de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5 está escrito: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós. Disse exatamente Cristo que ele voltaria para junto do Pai. Por que exatamente Cristo está no homem? Simplesmente porque o Pai está no homem. Cristo disse que iria retornar para junto do Pai. E disse Cristo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco simplesmente porque o Pai está no homem. Sim, ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós? Ele está no homem simplesmente porque o Pai se encontra no homem. E no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 está escrito: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Está vendo? Que Deus habita no homem e que o Espírito de Deus também habita em vós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três se fazem presente no homem. Espera aí. Toda a plenitude da divindade se encontra na pessoa de Cristo. Espera aí. Mas toda a plenitude de Deus se encontra corporeamente na pessoa do homem. Pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão no homem. O próprio Cristo disse que o reino dos céus não vem com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, pois o reino dos céus está dentro de nós. Nisso podemos entender por que Deus está no homem, o Espírito Santo e Cristo, pois aqui é o reino dos céus. Então toda a plenitude de Deus se encontra em Cristo. Mas o que isso tem a ver com nós? Absolutamente tudo. No livro de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 27, está escrito: ora, vós sois o corpo de Cristo.
Você é a encarnação de Cristo na Terra. Por isso que você é justamente o oposto do Espírito, pois a letra mata. A letra é justamente a descrição do Filho. Pois quando o Filho se fez carne, a carne passou a militar contra o Espírito. Houve uma quebra na união quando o Espírito se fez carne. Uma descrição de Cristo, que é a palavra que encarnou. Por isso que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, está escrito: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós. Pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós vivemos, nos movemos e existimos através da pessoa de Deus? Bingo, meu querido amigo. Este é o corpo de Deus. Espera aí. Mas este é o corpo de Cristo? E é o Espírito Santo que habita no corpo? Como pode este ser o corpo de Deus, o corpo de Cristo e o nosso corpo ao mesmo tempo? Resposta simples, porque os três são um só. Eis aí a Trindade: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até porque no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 5, está escrito: fora de mim não há Deus. Não existe Deus fora do homem. Por quê? Porque este é o corpo da Trindade. Este é o corpo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E este é o seu corpo. Nisso podemos entender porque no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro ser humano e o último. Prova disso é que ele conclui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, repito mais uma vez, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir. Ele é o primeiro ser humano e o último, pois o corpo do Senhor está aqui. O primeiro ser humano é e faz parte da Trindade. Todos nós somos um em Deus e Deus é um através de todos nós. Nisso podemos entender perfeitamente porque no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 5, está escrito: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Como assim? Deus é o nosso marido? Por certo que sim. Você nunca viu a expressão que nós somos a noiva do Senhor? Por que exatamente você acha que você é quem irá gerar o Cristo? Você não sabia que a história de Maria é a sua história? Veja por você mesmo. O que consta no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, disse Paulo, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, você irá dar a luz ao Filho de Deus, porque o teu Criador é o teu marido. Espera aí. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a noiva? Sim, uma representação de você. Você é o Espírito Santo na Trindade. É você que irá gerar o Cristo. Espera aí. Mas este é o corpo de Cristo. Então, ao mesmo tempo que eu sou o Espírito Santo, eu também sou o próprio Cristo? O próprio Filho? Perfeito, meu amigo. Mas espera aí. Este também é o corpo de Deus? O templo de Deus? Bingo novamente, meu amigo. Isso significa que você é as três pessoas da Trindade. Você é o Pai, o Filho e o Espírito Santo ao mesmo tempo. Por isso está escrito, sim, meu amigo, que a palavra se fez carne e a carne era Deus. Repito mais uma vez, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. Aí está a palavra. O corpo é de Deus, porque foi a palavra quem se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação, não há como fugir da responsabilidade de encarar que você é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um só. Por isso você compartilha do mesmo corpo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, pois você é o Espírito Santo que está vivendo, se movendo, existindo através do corpo, conforme consta o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Disse o Senhor: o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Quem age através do corpo é o Espírito Santo, e quem está no corpo é você. Você é o Espírito Santo, você é o Pai, você é a palavra. Enquanto não houver esta união entre corpo, alma e espírito, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não haverá exatamente um consenso, aonde o poder, aonde o próprio Cristo reinará através do corpo. Prova disso, meu amigo, é que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, está escrito: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É o Filho que revela o Pai. O Filho é a palavra registrada nas Escrituras em forma de lei de mandamento carnal. É quem revela a glória do Pai. O que pega aqui é que a palavra, que é o verbo, que é o oposto do Espírito,
revela exatamente a glória de Deus através do véu que é a carne. E a carne faz inimizade entre o homem e Deus, entre Cristo e Deus, pois Cristo é a palavra que mata e Deus é o Espírito que vivifica. Então, podemos entender perfeitamente que Cristo, ele revelou a glória do Pai exatamente através da sombra, que é uma representação da lei, conforme consta no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, onde diz: a lei é apenas uma sombra daquilo que haveria de vir. A lei, a letra, que é a palavra, que é o verbo, é apenas uma sombra da realidade espiritual. Neste caso, o Filho, ele revelou apenas parte da verdade. Por isso que no livro de Êxodo, capítulo 33, versículos 21 a 23, está escrito: disse Deus para Moisés: quando a minha glória passar, eu porei você em uma fenda da rocha. Então te cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Disse Deus que era para Moisés se pôr entre uma fenda, e ele iria passar e iria cobrir a glória dele, de Moisés, com a mão. E Moisés iria ver ele pelas costas. O que Moisés contemplou foi apenas uma sombra. Ele contemplou a lei de mandamento carnal. E ele viu a glória de Deus através do véu, que é a justiça da carne. E a justiça da carne milita contra o Espírito, o Pai e o Filho. O Pai é o Espírito, é a glória verdadeira de Deus. O Filho é a descrição da justiça da carne, a lei de mandamento carnal, que é a lei de Moisés, que é a letra. Pois com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Sim, a letra mata, a palavra que é o verbo sempre matou. É uma descrição exatamente de Cristo aqui na terra. Pois quando Cristo encarnou, ele se separou da glória de Deus, ele deixou a glória de Deus para se tornar carne, para assumir os nossos pecados, para assumir a nossa natureza humana. E ele está assumindo essa natureza humana neste exato momento, pois o seu corpo é o corpo dele. Vós sois o corpo de Cristo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 9 a 12, disse Paulo: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então o conhecerei como também sou conhecido. Disse Paulo que eles conheciam em parte eles profetizavam. E ele disse que nos últimos tempos a glória do Pai se manifestou através do Filho. Mas o Filho é a letra, que é a palavra, que é a lei de mandamento carnal, que milita contra o Espírito, pois a letra mata. Por isso que os apóstolos conheciam apenas parte, pois quem revelou o Pai foi o Filho, através da glória da carne, que é a nossa justiça, que milita contra o Espírito. Está vendo, meu amigo? Por que o Filho de Deus precisa morrer? Pois esta é a sua história. Você é o Cristo que precisa morrer. Não haverá união entre você e o Espírito de Deus, enquanto a mentalidade da carne não der lugar ao Espírito. Pois está escrito, sim, no livro de 1 Coríntios, repito, no capítulo 12, versículos 27, ora, vós sois o corpo de Cristo. Preste atenção neste mistério. Se você é o corpo de Cristo, eu te pergunto, o seu corpo é o corpo glorificado do Senhor? Pense e raciocine. Se este corpo que você está usando é o corpo de Cristo, por acaso este é o corpo glorificado do Senhor? É o corpo glorificado de Cristo? Se a resposta é não, então Cristo ainda não ressuscitou. Pois a palavra é morte. Cristo é morte neste lugar, é o oposto da vida. Este é o corpo de Cristo não glorificado. O corpo de Cristo glorificado ocorre somente após a ressurreição. Se o corpo de Cristo não está glorificado, é porque Cristo está morto através de você neste exato momento. Estamos falando de morte espiritual, pois Cristo nos céus é espírito. Ele é morte e ele é a palavra apenas aqui na terra. Após haver a união entre a palavra e o espírito, ambos se tornam um só espírito, pois aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. A palavra está militando contra o espírito, porque aqui ambos são opostos entre si. Pai e filho, bem e mal. Esta luta épica que se segue é uma representação exatamente do homem, pois o homem é a pessoa de Cristo aqui na terra. Enquanto você não se unificar com o Espírito de Deus, sempre haverá dualidade. Por isso que no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, está escrito: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Bom, este é o corpo de Cristo. Se a vida do corpo de Cristo ainda não se manifestou, é porque Cristo se encontra morto através de você neste exato momento. Prova disso que no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 26, está escrito: assim como o corpo sem o espírito está morto. Veja bem, até mesmo a descrição histórica
registrada na Bíblia. Faz uma alusão sobre o que eu estou afirmando. Jesus, antes do batismo, ele não possuía o Espírito de Deus, ele recebeu o Espírito de Deus. Quando ele saiu das águas, ele olhou para o alto e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. Então ali Jesus recebeu vida em si mesmo, conforme consta no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Quando isto que é mortal se revestir de imortalidade, e isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então será derrotada a morte. Até então, Jesus, ele representava o Cristo morto aqui na terra, pois ele não possuía o Espírito de Deus, e o corpo sem o Espírito está morto. Quando ele foi revestido de imortalidade, quando? Quando ele recebeu o Espírito de Deus. Então já não era mais ele que estava vivo, mas sim o Espírito de Deus através dele. Por isso disse ele, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza as obras. Por isso que antes dos 30 anos, Jesus não tinha poder algum para realizar obra alguma. Pois todo o poder me foi dado no céu e na terra. Quando? Antes dos 30 anos? Não, somente depois que o Espírito de Deus se uniu ao corpo. Então ele recebeu vida em si mesmo. Ali Cristo, que era a vida do corpo, se manifestou. Então ele foi revestido desta imortalidade, deste Espírito de Deus. O mesmo deve se repetir com cada um de nós, pois disse exatamente Cristo: permaneceis na cidade de Israel até que sejais revestido de poder. Ou seja, você precisa receber o Espírito Santo para ser revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. O corpo de Cristo está aqui, mas a vida não. A vida vem dos céus, com o despertar da consciência de Deus no homem. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 16 a 17, está escrito, veja bem este mistério, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se você ainda não alcançou a ressurreição, é porque Cristo também não ressuscitou. Pois se os mortos ainda não ressuscitaram, Cristo ainda não ressuscitou. E disse Paulo, para ver se de alguma forma eu possa chegar à ressurreição dentro dos mortos. Paulo sabia que espiritualmente ele se encontrava morto. Até que ele veio a receber este Espírito de Deus, ele se encontrava morto na carne. O corpo de Cristo não possuía vida em si mesmo. Pois estamos falando exatamente de você. Este corpo, se Cristo ainda não ressuscitou através dele, você também não ressuscitou. Se você ainda não ressuscitou, também Cristo não, pois este é o corpo de Cristo. Repito mais uma vez, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo ainda não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Diz que se Cristo ainda não ressuscitou, você ainda permanece em seus pecados. Pergunta, você ainda não possui consciência de pecado? Se você ainda está em pecado, é porque Cristo ainda não ressuscitou. Pois quando Cristo ressuscita através do corpo, já não é mais você que está vivo, e sim Cristo em seu lugar. Por isso disse Paulo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Por quê? Porque Cristo havia ressuscitado através deles. Quando há essa união entre Deus e Cristo, então Cristo passa a reinar através do corpo. Enquanto isto não acontece, Cristo se encontra morto, sem poder, sem ação. Pois sem mim nada podeis fazer. Sem a presença do Espírito Santo, sem a união do Espírito Santo com a carne, não há poder algum no homem. Por isso que no livro de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, disse Paulo, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Está vendo? Paulo está afirmando que todas as vezes que você estuda, que você busca conhecimento, é porque você ainda está afirmando que Deus ainda não ressuscitou através do seu corpo, pois este é o corpo de Deus. Cristo ressuscita através do corpo dele. Você é o corpo de Cristo. Se Cristo ainda não se faz presente no mundo, é porque você ainda não ressuscitou, porque se os mortos não ressuscitam, tampouco Cristo. Pois este é o corpo de Cristo. Cristo ressuscita através do corpo dele, que é você. Entenda, Cristo está no homem, porém, ele está na forma da palavra, e a palavra é morta, ela não possui vida em si mesma. A palavra se encontra com o Espírito, por isso que a palavra precisa se unir ao Espírito, para ver o despertar da consciência de Cristo no homem. Por isso que no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18, está escrito, deixar o caminho da verdade, pregando a mentira de que a ressurreição já aconteceu. Haviam algumas pessoas naquela geração afirmando que a ressurreição já havia acontecido neles, pois a ressurreição, a salvação é individual, o batismo é individual, morte e ressurreição. Eles estavam afirmando que já haviam
passado pela ressurreição, sem acontecer o despertar da consciência do Espírito de Cristo no homem. Em hipótese alguma, ocorre a ressurreição sem que Deus passe a reinar através do corpo. E o corpo é de Deus, o corpo é de Cristo. E o corpo é seu. Só há um único problema. No livro de Efésios, capítulo 4, versículos 4 e 6, está escrito: há um só corpo e um só espírito. E há somente um Deus, o Pai de todos, que é por todos, que age por meio de todos e está em todos. Ele age a partir do momento da ressurreição. E a ressurreição não é da carne lá no cemitério. A ressurreição ocorre com o despertar da verdadeira identidade espiritual do homem no corpo. A verdadeira identidade do homem é espiritual. E o que é espiritual é Deus, que é a consciência do espírito despertando no corpo. Não há ressurreição fora do corpo, pois o corpo é de Cristo. A ressurreição ocorre no corpo de Cristo. Então, espero que você tenha compreendido este mistério. Não existe um único Deus. Não existe apenas 3 pessoas da Trindade. Todos nós somos deuses. Sim, conforme disse Cristo, vós sois deuses, todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, como Jesus, como os profetas, como os apóstolos, como homem, mas como Deus você nunca morrerá. Ao despertar da consciência espiritual, ocorrerá o que disse Cristo: eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Os apóstolos nunca morreram espiritualmente. O que morreu foi apenas a vestimenta que o Espírito estava usando aqui na terra. Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade é exatamente a sua consciência espiritual junto com a mentalidade da carne. Pois a mentalidade da carne representa exatamente a palavra, que é morte, que é uma representação de Cristo, que precisa se unir novamente ao Espírito, para que ambos se tornem um só. Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 são um só. O seu corpo é exatamente o corpo de Cristo, o corpo de Deus e o seu corpo, pois você e Deus são um só. Até o próximo vídeo.